Saudações investidores. Bitcoin agora cotado a 51.200 dólares. Bitcoin que tem forte queda depois de tweets do Elon Musk. Hoje meu principal objetivo vai ser falar um pouco sobre essa notícia que impactou o mercado, unindo análise técnica e de sentimento para te mostrar possíveis oportunidades e o que podemos esperar a partir daqui. Além disso, vamos falar sobre o mercado como um todo, falando sobre a dominância e sobre como nós podemos faturar mesmo com o Bitcoin e outras criptomoedas caindo. Então, bem-vindos a Investidor Moderno. Irei começar aqui no 4 horas na Binance Futures para te mostrar a situação de longo prazo e o que esse candle está ditando aqui para a nossa tendência. Depois a gente vai chegar bem próximo aqui nesse Price Action para relembrar a vocês não só o que estava acontecendo, mas também pontos de resistência que o Bitcoin precisa ultrapassar agora. Além disso, quero fazer uma análise de sentimento completa, tá bom? Então vamos mostrar para vocês o que estava acontecendo lá nos 54 mil dólares e o que está acontecendo agora. Porém, antes de começar a falar sobre o Bitcoin e o mercado, que hoje nós também vamos falar bastante sobre a dominância e o que estava acontecendo nos últimos dias e ainda está acontecendo, né? A ganância das pessoas, eu preciso falar com vocês sobre o Elon Musk e a notícia que empurrou o Bitcoin e todas as criptomoedas. O Elon Musk ele anunciou que a Tesla ela vai suspender a venda de carros com o Bitcoin. E o motivo que ele usou para isso foi basicamente a questão energética e ambiental da mineração do Bitcoin, né? Vocês já devem ter visto várias notícias criticando o gasto de energia com a mineração do Bitcoin e foi basicamente isso que ele fez. Ele falou muito sobre combustíveis fósseis sendo usados para minerar o Bitcoin e isso impactando de maneira negativa o meio ambiente. Beleza, é até uma causa nobre o meio ambiente, mas eu não acho que é papel do Elon Musk fazer essa crítica e ser tão volátil em decisões tão importantes, como por exemplo a empresa dele aceitar ou não o Bitcoin. Se ele pensava isso, por que há um mês atrás ele fez a Tesla aceitar o Bitcoin como pagamento? Então realmente não faz muito sentido e é mais um ponto que prova para mim que o Elon Musk muitas vezes nesses tweets está sendo irresponsável, tá? Mas a gente não tem que julgar e falar o que ele fez, né? A gente tem que julgar os impactos no mercado depois disso. E basicamente o impacto que a gente tem aqui é um impacto extremamente negativo e vamos começar no 4 horas falando um pouco sobre o que aconteceu. Lembrem-se, no 4 horas o Bitcoin estava brigando numa bearish rising wedge e acabou rompendo ela para baixo, né? Ontem a gente estava retestando zonas de resistência, infelizmente não conseguimos ultrapassar a região dos 58.500, que era extremamente importante. Encontramos uma rejeição forte aqui na região e começamos a despencar. E nesse momento a gente tem um candle aqui terrível de volume para ser fechado e um candle que pode, na minha opinião, iniciar uma tendência de baixa mais forte no Bitcoin. Não só por esse candle de volume, mas também porque a gente está perdendo a região mais importante que eu falei com vocês, que era os 54 mil dólares e de maneira mais conservadora os 53, tá? Então nesse momento, mesmo que o Bitcoin demonstre força e venha aqui para cima, ele deve encontrar resistência para passar de novo desses antigos suportes que agora são muitas pessoas presas e que vão criar uma demanda que provavelmente não vai deixar o Bitcoin passar. Se ele demonstrar força e romper aqui de volta para cima, pô, seria muito bom e provavelmente a partir daí a gente teria máxima histórica no Bitcoin, tá? Mas agora eu realmente acho que a gente tem que olhar mais para baixo e tentar ver aqui um possível pullback do Bitcoin, porque a gente pode ter oportunidades a partir daqui, beleza? Olhando numa hora, eu acho que fica mais claro aqui que realmente esse nosso teste dos 58 mil dólares ontem era testando num novo padrão de continuação da baixa. Isso fica muito claro quando a gente analisa o volume muito baixo quando o preço estava subindo e quando a gente começou a cair hoje mais cedo, olha o volume aparecendo. Ou seja, o que a gente tem aqui é uma clássica tendência de baixa e um pivô muito feio abaixo dessa região dos 53 mil dólares, tá? Então a situação tecnicamente está muito ruim na minha opinião. Continuando aqui e analisando um pouco mais ainda do curto prazo, indo para os 5 minutos. Afinal, nos 5 minutos a gente pode tentar ver suportes e resistências no curtíssimo prazo, né? Então vamos lá. Nos 5 minutos eu consigo enxergar que a gente tem basicamente aqui o Bitcoin com muito volume nesse fundo, né? Um fundo importante nessa região próxima aos 50 mil. Inclusive, né, os 50 mil dólares era o suporte depois dos 54, vocês estão lembrados? Tem um suporte aqui de mais longo prazo aqui nessa região dos 50 mil.
mas infelizmente não é um suporte tão forte como era da região dos 54, tá bom? Então eu vejo que sim, temos um suporte aqui, mas a situação não tá legal e depois dessa notícia a gente pode ter problemas e perder esse suporte. A gente tem que ficar de olho no price action nos próximos minutos, tá? Então voltando aqui para o curto prazo, indo para os 5 minutos, vamos dar uma olhada aqui e identificar que a gente tem uma resistência importante nesses topos aqui nos 53 mil. Se o preço passa os 53 mil, a gente pode ver uma correçãozinha um pouco mais significativa, quem sabe para testar de novo a resistência no 54, 55, tá bom? Mas como aqui a gente está extremamente volátil, né? Eu vou deixar para comentar aqui se acontecer, tá bom? Então amanhã cedo a gente faz um vídeo para ver como que vai ser esse price action aqui. Mas nesse momento eu não vejo aqui muitas compras no Bitcoin, acho que a situação está bem arriscada. Inclusive, a partir desses antigos fundos aqui, a gente já vai ter uma resistência de curto prazo, correto? E Pablo, vamos shortar o Bitcoin agora? Não, por quê? Porque o Bitcoin nesse momento está extremamente esticado. E para você pensar em vendas, o ideal é que você espere pelo menos o preço bater aqui na média dos 5 minutos, no mínimo, tá bom? É o mínimo que a gente espera. Então essa média provavelmente vai chegar mais próximo aqui aos 53 mil dólares e pode dar uma oportunidade para você ou sair fora ou até mesmo pensar em shorts no Bitcoin, né? Porque é importante a gente discutir que o Bitcoin ele teve sim um impacto muito claro da notícia do Elon Musk, da irresponsabilidade do Elon Musk, na minha opinião. Porém, claramente, não foi só isso que impactou o mercado, né? A gente já está algumas semanas, e em especial nos últimos dias, batendo muito na tecla com vocês da questão da dominância do Bitcoin. Dominância do Bitcoin que está despencando, né? E por isso a gente estava vendo coisas irracionais, como por exemplo o que aconteceu na ICP e o que aconteceu na Shiba. Cadê a Shiba? Opa, a Shiba caiu bastante aí, mas ainda está em 25º local. Ou seja, a gente estava vendo uma irracionalidade muito grande no mercado e isso denotava para a gente risco. É por isso que a gente tanto falou ontem sobre gerenciamento e sobre o posicionamento de stops, tá? E essa é a primeira grande sacada para você conseguir ser consistente no mercado. Garantir os seus ganhos. Qual que é a segunda grande sacada? É não operar sempre para o mesmo lado. Você deve sempre tentar operar também, além do long, né, da compra, o short, a venda, né? E até por todo esse clima de incerteza, eu tenho que fazer uma parabenização aqui à equipe da Belotrade, que os últimos dias, né, a gente percebeu esse risco e começamos aqui a fazer muitos shorts. Então, num dia muito ruim para o mercado, a gente basicamente não tomou nenhum stop, na verdade, na última semana aí, muito poucos stops, né? Os stops que pegaram normalmente já tinha pegado o alvo 1 e 2. Então, realmente, foi um trabalho muito bom aí, que a gente percebeu o risco que a gente estava correndo. Eu queria parabenizar a equipe e deixar o canal aqui de 4 dos integrantes da equipe, que é o AWP Cripto Oportunidades. Se você ainda não conhece o canal dos caras, realmente vá lá, que todo dia a gente está trabalhando junto e todos estão fazendo um trabalho sensacional, tá? Então eu queria parabenizar a todos e falar com vocês. Se você não conhece o canal, vou deixar no primeiro link da descrição, tá bom? Vejam os vídeos que você vai ver muita confluência aqui com o que a gente acredita na análise técnica e de sentimento. Tranquilo? Então lembrem-se, o mercado não é só compra, não é só long. A gente também tem que apostar em shorts. E basicamente os stops que a gente tomou aqui foram longs, tá bom? Então lembre-se, o mercado a gente consegue operar para os dois lados. Bitcoin continua a queda e está indo testar os 50 agora, né? Então realmente o movimento é muito ruim e um movimento que está impactando de uma maneira negativa em todo o mercado. Olha esse mar de sangue que a gente está vendo aqui, né? Mesmo assim, investidores, a nossa dominância ainda está em 42,9, acabou de dar uma subidinha aqui, né? Ou seja, ainda está muito elevada, denotando ainda muito risco. A gente ainda vê irracionalidades, como por exemplo a ICP, que ontem valia 46 bilhões e hoje está valendo aqui, ó, 34. Eu não acho que ela ainda vale 34, assim como eu não acho que a Dogecoin vale 57 bilhões e não acho que a Shiba vale 7. Ou seja, a gente pode estar começando uma correção mais forte no mercado para dar uma racionalizada, né? Ou seja, tornar racional um pouco das loucuras que a gente viu nas últimas semanas, tá bom? Então, gerenciamento de risco nunca é tarde demais, tá bom? Nesse momento, se você não gerenciou ontem, gerencie agora, porque o que tá ruim, lembre-se, sempre pode piorar, tá bom? Mas lembre-se, se tomou muito forte hoje, leva como aprendizado e leva como simplesmente
a possibilidade de, a partir daqui, você começar a operar mais as criptomoedas e começar a fazer mais análise técnica, análise de sentimento. Tranquilo? Vamos falar um pouquinho então da análise de sentimento, né? Afinal, a análise técnica estava apontando para baixo, mas hoje a análise de sentimento então deixou muito claro para a gente que o dia era de queda, até por isso a gente shortou tantas moedas, tá? Repara comigo o que estava acontecendo desde lá dos 57 mil dólares quando o Bitcoin começa a queda e antes, isso aconteceu antes da gente ter o dump e a notícia do Elon Musk, tá? Muita gente vai colocar no Elon Musk a culpa, eu não acho que é só dele. Como eu te disse, a dominância estava muito clara e também as pessoas estavam entrando em long. Repara o que está acontecendo aqui, olha, principalmente a partir desses 56.800 dólares, o que estava acontecendo aqui com os nossos indicadores? Repara que o long short rate estava simplesmente pumpando. A gente sai de 2.3 longs para cada short e chega aqui a 3.20 antes do dump. Ou seja, o que isso é? Isso é uma divergência. O preço cai e mais gente acredita que ele vai subir. Ou seja, long short rate, se você não entendeu nada, vai na playlist indicadores. E o que a gente tem aqui é claramente as pessoas acreditando que o preço ia subir. E na minha opinião, um dos motivos da queda, ou de uma queda tão forte, é porque tinha tanta gente em long que é liquidada aqui embaixo. Correto? Outro indicador que vocês já devem ter visto aí é o CVD das sardinhas, que estava simplesmente pumpando. Ou seja, preço caindo e sardinha comprando a mercado. É claro que isso não ia dar certo, né, investidores? E basicamente o que a gente tem a partir daqui é esse movimento muito forte de queda, tá bom? Com o Bitcoin, inclusive, agora em 49, caras. É justamente por isso que eu sempre falo com vocês. A gente precisa gerenciar o nosso risco. A gente não sabe ainda se o ciclo de alta acabou, mas o que a gente sabe é que o risco ainda está aqui e nunca é tarde demais para gerenciar e proteger o nosso capital. Beleza, investidores? Então é isso, tá? E não fiquem tristes se perdeu hoje. Haverão outras oportunidades com o mercado subindo ou com a gente apostando na queda do mercado. Tranquilo? Então é isso aí. Um forte abraço e até amanhã.